Olá, muito boa tarde, bem-vindos à apresentação do projeto editorial Latitudes 7, o projeto editorial dirigido à disciplina de Geografia do 7º ano. Este projeto editorial é constituído por várias peças, desde logo o manual para o aluno, assim como o caderno de atividades do aluno. Para o professor, temos uma edição especial, constituída também pela edição de manual para o professor, do caderno de atividades para o professor, assim como o dossiê do professor. Para além disso, encontra um vasto leque de recursos na aula digital para o seu processo de ensino e aprendizagem. Este é um projeto centrado nos alunos que oferece uma organização facilitadora das aprendizagens, um leque muito diversificado de atividades que desenvolvem múltiplas competências geográficas, assim como também tem um leque muito abrangente de instrumentos de apoio ao professor em todos os momentos de aprendizagem e de preparação dessa mesma aprendizagem. O manual apresenta uma organização facilitadora das aprendizagens. Logo na página da abertura da unidade, apresentamos uma visão global das questões estruturadoras dessa mesma unidade. Os títulos estruturam-se sempre em perguntas e o aluno, ao abrir esta página de abertura da unidade, além de encontrar uma imagem motivadora para o tema, encontra também organizado de forma sequencial as perguntas a que toda a unidade vai responder. Este padrão repete-se em todas as unidades. Uma curiosidade deste mesmo processo de abertura é que em todas as imagens há sempre uma georreferenciação dessas mesmas imagens, o que permite que o aluno faça uma localização das imagens na superfície terrestre. Para despertar a curiosidade dos alunos e os mobilizar para aquele que é o tema ou os temas que vão ser tratados numa determinada unidade, começamos sempre por uma atividade de motivação. Umas vezes, esta atividade é uma atividade de exploração. Outras vezes, recorremos a atividades mais experimentais. E ainda recorremos a um outro leque de diversidade de atividades, muitas vezes ligadas a estratégias de gamificação. Mais uma vez, convém relembrar que todas as imagens estão sempre georreferenciadas na superfície terrestre, o que permite que o aluno consiga reconhecer a imagem e também localizar essa mesma imagem. Os conteúdos estão organizados com uma estrutura simples, mas cientificamente rigorosa, que favorecem a aprendizagem dos alunos em contexto de sala de aulas ou em casa. Os conteúdos estão normalmente organizados em dupla página, partem sempre de uma questão, é uma questão que serve de motivação para os alunos, para que eles possam depois descobrir, ao longo da exploração dessa dupla página, a resposta a essa mesma questão. Sempre que os conteúdos implicam uma visão de conjunto ou então uma visão dinâmica, organizamos uma infografia que ajuda o aluno a compreender a visão de conjunto ou as relações dinâmicas. Sempre que o conteúdo implica uma exploração mais descritiva, aí sustentamos toda a exploração em imagens, em mapas, em gráficos, em quadros, para que o aluno melhor compreenda o fenómeno que está a explorar. Em cada dupla página, há sempre um esquema que destaca os principais conceitos que foram explorados, para que o aluno, através da visualização, possa rapidamente incorporar e internalizar esses conceitos. Além de mais, encontra sempre a remissão para outros recursos. Sejam os recursos que estão na plataforma digital, a famosa aula digital, seja ainda recursos que podem estar no caderno de atividades e aí vai encontrar múltiplas atividades de aprofundamento das aprendizagens que foram desenvolvidas ao longo de cada tema. Mas no próprio manual, encontra logo, no pé de página, um conjunto de atividades de aplicação imediata. Perguntas diretas, objetivas
e focadas nos conteúdos que foram explorados nessas 2 páginas. Além de mais, ainda contra a remissão para o Aplica Mais. Sim, porque o manual inclui já também atividades de aprofundamento e consolidação das aprendizagens. O Aplica Mais, além de ter atividades que permitem relacionar ou então explorar fenómenos geográficos, tem ainda desafios. Desafios para que o aluno consiga ir mais longe e consiga compreender a realidade geográfica a partir de vários documentos e de várias propostas desafiadoras. O manual cumpre integralmente as aprendizagens essenciais. No entanto, sempre que é pertinente, vamos um bocadinho além dessas aprendizagens essenciais. Criamos uma rúbrica especial a que chamamos Saber Mais. Aí exploramos conteúdos que, estando relacionados com as matérias que estão a ser exploradas, são conteúdos que criam oportunidades de exploração de outras realidades geográficas. Por exemplo, no caso que estão a visualizar, o que fizemos foi aproveitar o tema dos biomas e, a partir daí, a explorar as características particulares dos biomas, seja em Portugal continental, seja a floresta laurisilva dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Quase a terminar a unidade, é o momento de fazermos a revisão, a integração e a articulação dos diferentes conteúdos que foram explorados. Criamos uma rúbrica que se chama Recorda o que aprendeste. A partir de um mapa conceptual, os alunos veem as relações entre os diferentes conceitos que exploraram nessa unidade. E a partir de um código de cores, estabelece a relação direta com sínteses escritas que permite que o aluno recorde as aprendizagens que desenvolveu. A terminar a unidade, aparece uma atividade de dupla página de revisão e de consolidação das aprendizagens. Além do mais, estas atividades vão integrando conceitos que já foram desenvolvidos em anos anteriores ou em unidades anteriores, sempre que isso for pertinente. São atividades sempre baseadas em documentos geográficos e que obrigam e estimulam o aluno a explorar esses mesmos documentos. Imagens de satélite, mapas, gráficos, textos, às vezes mesmo textos literários, e são também atividades que têm uma preocupação particular em trazer a realidade de Portugal, continental e arquipélago da Madeira e dos Açores, para aquilo que é o exercício que o aluno tem que desenvolver. Por outro lado, pensando na gestão eficiente do tempo em sala de aulas, todas as soluções estão disponíveis na versão do professor para serem projetadas em contexto de sala de aulas e, assim, facilitar a correção das mesmas. Em todos os capítulos do manual são sempre propostas atividades diferenciadoras, isto é, atividades com caráter experimental e atividades que procuram promover as capacidades geográficas, as atitudes cívicas dos alunos. As atividades com caráter experimental são a rúbrica Experimenta, em que o aluno tem que aplicar conhecimentos geográficos a partir de experiências que vai realizando, envolvendo frequentemente as tecnologias de informação geográfica e os sistemas de informação geográfica. Na atividade Geógrafo em Interação, são lançados desafios, projetos aos alunos. Projetos estes que estão desenhados para serem desenvolvidos interdisciplinarmente e que podem originar DACs, contribuindo ainda para cumprir aqueles que são os objetivos estabelecidos em cidadania e desenvolvimento. Estas atividades do Geógrafo em Interação têm também uma outra preocupação. A preocupação
de que os alunos compreendam que a geografia não é só uma disciplina interessante, entusiasmante, mas que tem um grande caráter útil e prático no seu dia-a-dia. Um exemplo de uma das atividades do geógrafo em interação é, por exemplo, a atividade Eu Atuo. O aluno é desafiado a identificar os problemas que existem na sua comunidade, nomeadamente num rio ou ribeira do lugar onde se insere a escola, ou então, se for uma escola do litoral, para identificar problemas associados ao litoral onde se localiza a sua escola. De seguida, os alunos vão procurar mobilizar a sua comunidade local, desde logo, para o reconhecimento desse mesmo problema. E depois, tentar mobilizar os decisores, em conjunto com a comunidade local, para resolver esse mesmo problema. Isto é, são iniciativas de natureza claramente interdisciplinar, com profunda vocação para serem desenvolvidas segundo o modelo dos domínios de autonomia curricular, que contribuem para aquilo que são os objetivos estabelecidos em cidadania e desenvolvimento e que claramente estão dirigidos para que se cumpram aqueles que são os objetivos estabelecidos no perfil do aluno. Exploremos agora o caderno de atividades, outro dos componentes do nosso projeto e que está em estreita articulação com o manual. Este caderno apresenta 6 tipos diferentes de atividades, a primeira das quais é a rúbrica Relembra. Nesta rúbrica, os alunos poderão recuperar conceitos e aprendizagens efetuados nos ciclos anteriores. Na rúbrica Aplica, apresentam-se exercícios diversificados que permitem ao aluno consolidar as aprendizagens efetuadas. Estes exercícios apresentam-se com diferentes graus de dificuldade. Quando o Aplica aparece em página simples, foca-se apenas num dos conceitos ou num dos conteúdos e tem um grau de dificuldade mais simples. Nos Aplica de dupla página, além de se aumentar o grau de dificuldade das atividades, há também o relacionamento entre todos os conteúdos trabalhados nos Aplicas de página mais simples. Reparem também que em todos eles aparece a remissão para as páginas no manual, que ajudará o aluno a consultar a informação caso existam dúvidas. Por outro lado, tal também como acontece no manual, as soluções aparecem in loco, sempre que tal é possível, na versão do professor, claro, para o ajudar a optimizar o tempo de correção. Na rúbrica Experimenta, apresenta-se um leque diversificado de atividades experimentais que complementam as disponibilizadas no manual. Neste caso, o aluno é convidado a fazer um perfil biogeográfico de uma determinada região. Complementando o Geografia em Interação apresentado no manual, no caderno de atividades surge a rúbrica Participa. Nesta, apresentamos propostas de projetos interdisciplinares que podem ser utilizados na implementação de DACs. Permite também dar resposta ao perfil do aluno. Na rúbrica Revê o que aprendeste, o aluno pode consolidar e rever os conceitos apreendidos anteriormente. Recorremos novamente a mapas conceituais e a textos explicativos, onde o aluno terá que completar os conceitos em falta. Por fim, para terminar cada capítulo, apresentam-se 2 fichas globais que permitem ao aluno não só consolidar as aprendizagens efetuadas nessa temática, mas também fazer articulação com conceitos e conhecimentos apreendidos em capítulos anteriores e em ciclos anteriores, sempre numa lógica vertical de integração de conhecimentos. A ficha global A apresenta atividades mais simples. Na ficha global B, apresentam-se exercícios com um grau de dificuldade mais elevado. Vejamos agora como o projeto Latitudes 7 apoia o professor em todos os momentos do processo de ensino-aprendizagem. No dossiê de professor, no separador Planear, disponibilizamos uma série de planificações, desde planificações trimestrais e semestrais até planos de aula. No separador Apoiar, encontramos uma série de materiais que nos podem ajudar a organizar as nossas aulas e também a diferenciar o ensino.
Por exemplo, fichas para os alunos com maiores dificuldades, atividades para os alunos com maiores capacidades, guiões de exploração de vídeos, jogos, entre outros. No separador Colaborar, encontramos as planificações dos domínios de autonomia curricular feitas a partir das atividades do manual e do caderno de atividades. No separador Avaliar, para além das matrizes dos testes disponibilizados, encontramos os mesmos em formato trimestral e em formato semestral, sempre com 2 graus de dificuldade, e também questões de aula com 2 graus de dificuldade também. Os documentos disponibilizados no separador Registar pretendem ajudar o professor a fazer a monitorização e a avaliação das suas atividades. Damos como exemplo grelhas de observação de aula, grelhas de avaliação de projetos e as grelhas de correção dos testes disponibilizados no separador anterior. No separador do ensino digital, encontramos o guião de todos os recursos disponíveis na aula digital e também uma listagem de aplicações e sites úteis. Apresentamos aqui um exemplo de um documento do separador Planear, neste caso, um plano de aula. No separador Apoiar, temos como exemplo uma ficha de trabalho para alunos com maiores dificuldades e uma atividade com exercícios de superação. No separador Colaborar, apresentamos o exemplo de uma planificação de um domínio de autonomia curricular e chamamos a atenção para o facto deste plano estar completo, apresentando-se já também as aprendizagens essenciais das disciplinas que nela podem ser envolvidos. No Avaliar, temos como exemplo 2 questões de aula, a mesma questão de aula com 2 graus de dificuldade. A grelha de registro de observação de aula é o exemplo que apresentamos do separador Registar. Na plataforma da aula digital pode encontrar um vasto leque de recursos, uns exclusivos para o professor, outros abertos aos alunos. Encontra desde atividades interativas, galerias de imagens, CAUTs, quizzes e testes interativos, entre outros, nomeadamente jogos. O projeto Latitude 7 inclui ainda uma app para que os alunos possam estudar em qualquer lugar. Essa app, além de vídeos e quizzes, permite ainda ao aluno verificar se acertou e, caso não tenha acertado na resposta corretamente, ela inclui uma explicação de apoio ao aluno. Espero termos despertado a sua curiosidade. Por isso, convidamo-lo a entrar na versão de demonstração em www.latitude7.asa.pt, através da aula digital, e consultar a nossa unidade de demonstração. Já agora, uma unidade de demonstração que poderá usar ainda este ano nas suas aulas, uma vez que o tema da demonstração é o tema do relevo. Em jeito de sumário, o projeto Latitudes 7 é um projeto com uma estrutura clara, simples e que favorece as aprendizagens do aluno. Além de mais, permite desenhar diferentes percursos de aprendizagem em função dos contextos específicos de cada uma das escolas, de cada uma das turmas e da realidade de cada um dos alunos. Por outro lado, é um projeto com atividades diferentes e objetivas, desde aplicação direta, desafios no Aplica Mais, atividades de experimentação, atividades de intervenção cívica através da rúbrica Geógrafo de Interação. Por outro lado, ajuda o aluno no seu estudo, pela clareza dos textos, pelos esquemas que vai colocando ao longo de cada uma das duplas páginas e no final de cada unidade, pela sistematização das ideias-chave que são feitas nos resumos finais, pela diversidade de atividades que são apresentadas no caderno de atividades, enquanto propostas de revisão, de consolidação, de experimentação. E, por outro lado, num tempo em que cada vez mais é exigido aos professores que sejam multifacetados, que façam, dentro da escola, múltiplas atividades, no momento em que se é exigido que diversifiquem as estratégias de avaliação. O projeto pensou num documento sólido para apoiar os professores. Um documento que permita a diferenciação pedagógica desde os momentos de preparação das próprias aulas, isto é, na hora de planificar, até que permitam
que se faça uma gestão do tempo dentro do contexto de sala de aulas eficaz, por exemplo, a partir das bandas laterais onde constam as correções dos exercícios que são projetáveis e rapidamente se corrige as atividades em contexto de sala de aulas, e com todo este dossiê de professor, com um leque diversificado de materiais de planificação, de avaliação, de cooperação com os pares e de registro daquilo que é o progresso do aluno no seu processo de ensino e aprendizagem. Por todas estas razões, esperemos que acreditem neste projeto, porque acreditamos nós que a latitude certa para as suas aulas chama-se Latitude 7. Resta-nos agradecer o seu tempo. Muito obrigado e até breve.